Existe um mecanismo invisível que poucos explicam com franqueza. Ele trabalha em duas frentes. 1. Extrair valor direto da economia cotidiana, taxas, float, senhored, novos tipos de cobrança, e 2. Concentrar informação e poder, com isso criando condições para extrair ainda mais no futuro. Não é teoria da conspiração, é design de sistema. O sistema financeiro sempre foi desenhado por e para extrair rentas. A novidade é que o real digital dá novas alavancas para isso. Como o dinheiro é realmente feito hoje, e por que isso importa? Quando você deposita dinheiro no banco, o banco usa esse depósito para conceder crédito. Esse processo gera juros, spread e lucro. O atendimento, a infraestrutura, os riscos, tudo isso vira custo, e a diferença vira margem para os bancos. Mas a chave, os depósitos são, hoje, a principal fonte de financiamento barato dos bancos. É daí que eles criam crédito. Com o Drex, o Banco Central pode emitir um passivo digital de curso legal que o cidadão mantém diretamente. Se grande parte das pessoas preferir manter Drex em vez de depósito bancário, o conceito de depósito muda. Menos depósitos igual a menos funding barato para bancos. Onde é que isso encaixa no mecanismo oculto? Simples, reduzir depósitos significa pressionar margens bancárias. Os bancos, então, vão reagir em massa, não por altruísmo, mas para preservar lucros. E como eles vão compensar? Taxas novas, serviços premium, revenda de dados, parcerias com gigantes de tecnologia, produtos financeiros que parecem úteis mas constituem novas formas de extrair valor. Senhored 2.0. Quem lucra com a emissão? Historicamente, quando o Banco Central emite moeda, há um ganho chamado senhored, o lucro obtido por emitir dinheiro em vez de ter ativos. Com dinheiro físico, esse ganho existe, mas é limitado. Com uma moeda digital, o Banco Central passa a ter opções: cobrar por serviços na camada central, remunerar saldos a taxas que favoreçam a política econômica, ou até criar produtos remunerados a preços que maximizem receita. A grande questão não é só, o Banco Central vai lucrar, mas, quem vai decidir essas regras e como esse lucro será usado? E aqui entra o segundo nó. O Estado pode ver no Drex uma forma limpa de aumentar receitas, menos sonegação, recolhimento automático de tributos, taxas por serviços programáveis. Ótimo para as contas públicas. Péssimo para quem valoriza a autonomia e privacidade. Porque a tecnologia permite tributação quase em tempo real e, se as leis permitirem, cobrança automática sem necessidade de processo judicial. Sim, a eficiência tributária tem um custo político, poder concentrado e menos espaço para erros e contestações. Programabilidade igual a microcobranças em massa. Drex não é só dinheiro digital, é dinheiro programável. Isso abre possibilidades incríveis. Paga um ônibus, o bilhete expira. Assina uma ginástica no app, a mensalidade debita sozinha. A transferência condicional só libera se o vendedor cumprir uma cláusula. Fantástico! Agora, presta atenção no que isso permite para extrair valor. Imagine uma cadeia de micropagamentos invisíveis. Cada etapa tem uma taxinha embutida, para o provedor do contrato, para o intermediário, para o verificador, para a plataforma. Pense na padaria da esquina. Hoje o padeiro pega Pix, recebe na hora, eventualmente paga uma maquininha com tarifas. Com Drex programável, o fornecedor de farinha pode incluir uma cláusula que garante pagamento automático condicionado ao recebimento do padeiro. A plataforma de gestão da padaria cobra uma porcentagem por automação. O serviço de logística retém uma fatia. Tudo isso em centavos por transação. Soa inocente? Agora imagine isso multiplicado por milhões de padarias, mercados, motoristas, pequenos prestadores. A eficiência vira taxação micro por micro, impossível de acompanhar sem automação. O mecanismo oculto funciona como uma peneira fina. Cada furo pequeno, pouca dor. No conjunto, um rio desviado. Surveillance Economy, o preço da eficiência. Outra camada. Rastreabilidade. Drex pode ser completamente rastreável por design. Isso resolve muita coisa ruim, corrupção em grande escala, lavagem de dinheiro, mas também cria instrumentos de controle. Pagamento condicional, listas negras dinâmicas, congelamento instantâneo de contas.
Tudo tecnicamente possível. O que poucos discutem com franqueza é o trade-off entre reduzir crime e abrir portas para abuso administrativo ou político. Quer um exemplo prático? Imagine uma manifestação. Não é futurista. Bloqueio preventivo de contas de participantes por ordem administrativa, sem processo, para manutenção da ordem pública. Ou imagine uma mídia crítica a um governo. Pressão para cortar acesso de anunciantes instantaneamente por violação de termos econômicos. A tecnologia torna isso tecnicamente trivial. A defesa contra isso depende de regras e limites claros. E essas regras estão em disputa. Bancos e plataformas. A dança da sobrevivência. Se Drex retirar depósitos dos bancos, como eles reagem? 3 caminhos. 1. Buscar funding alternativo, títulos, depósitos de alto custo, market funding, aumentando spreads. 2. Transformar serviços básicos em produtos premium, cobrando assinaturas por conta Drex com benefícios. 3. Colaboração com Big Tech e Fintechs. Os bancos cedem a camada de interface e dados em troca de estabilidade de funding e comissões. A consequência? A transição pode gerar mais concentração. Plataformas com base de usuários gigantes passam a comandar a experiência financeira, definem tarifas, vendem dados e criam ecossistemas fechados. O Drex pode, ironicamente, acelerar a captura das receitas por quem controla a UX, experiência do usuário, não por quem controla o centro monetário. Crédito e a ponta do iceberg, o aperto que ninguém vê. Quando depositantes migram para Drex, os bancos perdem o que é chamado de liability barata. Crédito encolhe? Nem sempre imediatamente, mas o ajuste ocorre. Cortes em empréstimos mais arriscados, PMES, oferta de crédito mais cara e mais securitização. Resultado: quem paga o preço são os pequenos negócios que dependem de linhas rotativas. A padaria de novo, e a economia real sente uma asfixia nas pontas. O mercado responde criando alternativas: shadow banking, carteiras de investimento parcelado, financiamento direto via plataformas. Mais complexidade, mais taxas, menos transparência. O mecanismo oculto age como um funil, dificulta acesso simples ao crédito, empurra para modelos mais caros. Futebol como analogia, e exemplo prático, sabe como funciona a transferência de jogadores. Dinheiro vai, vários intermediários aparecem, comissões são pagas, cláusulas acionam pagamentos futuros. Com Drex, você tem um contrato programável, pagamento direto a múltiplas contas na hora do gol, bônus automático por performance, microparticipações instantâneas. Fantástico para a eficiência. Agora imagine clubes medianos obrigados a aceitar a plataforma oficial, que processa tudo, cobra 2 a 3% por operação e vende dados sobre audiência e receitas a patrocinadores. O maior clube, que tem poder de barganha, não sente tanto. O pequeno vira prisioneiro do ecossistema. No fim, a tecnologia criou novos pontos de captura de renda que se somam aos modelos existentes. O que o cidadão e o Estado precisam exigir? Medidas práticas. Não adianta reclamar do mecanismo oculto sem propostas. Aqui vai uma lista direta, pragmática, de alta prioridade. Separação clara entre moeda base, função pública, neutral, e serviços agregados, privados. O Drex deve ser um bem público digital, não uma plataforma de rentabilização por design. Limites à programabilidade para pequenas transações, anonimato preservado até um teto diário, semana para proteger privacidade do dia a dia, a padaria não precisa ser espionada. Proibição de cobrança automática de tributos sem aprovação judicial ou processo administrativo prévio para casos fora de rotina, garantias de contestação. Regras de interoperabilidade e portabilidade. Qualquer prestador pode oferecer carteira Drex, evitar lock-in das Big Tech, auditoria pública constante e logs criptografados que permitam fiscalização sem vazamento indiscriminado de dados. Mecanismos de compensação e limites para congelamentos, transparência e prazo curto para reabertura mediante revisão judicial. Política monetária e fiscal coordenadas. Evitar o uso emergencial do Drex para financiar déficit via remuneração negativa disfarçada. Como agir agora, enquanto o sistema se desenha? Aprenda como funcionam seus fluxos de pagamento.
Quais serviços você usa? Quem detém seus dados? Exija a transparência dos provedores sobre tarifas ocultas e sobre quem comercializa seus dados. Apoie propostas de legislação que limitem usos de dano programável sem controle judicial. Para empresas, simule cenários de funding e crédito numa economia com DREX massivo. Prepare planos B de funding. Para investidores, observe ganhos e perdas de intermediários. Quem lucra com a infraestrutura de pagamentos provavelmente vai capturar enorme valor. A tecnologia é neutra? Não. Ela reflete interesses de quem a desenha. DREX pode ser libertador. Pagamentos instantâneos, menos custo para quem hoje é excluído, auxílio social mais eficiente. Mas pode também ser uma máquina de captura, microtarifas, centralização de dados, new rentes e novas formas de controle. A grande lição: nunca discuta só o produto, o app, a moeda. Discuta o design do incentivo. Quem lucra quando o seu salário cai na conta? Quem lucra quando a sua transação é automaticamente fragmentada? Quem controla as regras de bloqueio? Sem essa discussão, você está aceitando um upgrade técnico que transfere poder e riqueza para quem já tem mais. Presta atenção. Você não precisa ser tecnólogo para entender isso. Olhe para a padaria, para o clube de futebol, para a sua fatura. Se o novo sistema melhora a vida sem criar intermediários que cobram por cada pedaço, ótimo. Se cria novos intermediários que capturam centavos em massa, cuidado. A revolução do dinheiro está chegando, mas quem decide se ela é para o povo ou contra ele vamos ser nós, ou aqueles que melhor venderem o discurso da eficiência enquanto ajustam as torneiras do lucro. Se quer realmente entender o jogo, pergunte sempre: quem ganha com essa regra? E quem perde e por quê? A verdade é que essa é a pergunta que separa quem entende o jogo de quem só reclama. E aqui entre nós, reclamar é fácil. O trabalho inteligente é desenhar as regras antes que os ganhos sejam privatizados e o custo social seja socializado.